Glória a Deus. Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade. Pai, eu oro, Senhor, por espírito de sabedoria e de revelação, Senhor, atuando agora mesmo sobre cada um dos teus filhos nesse lugar, sobre alguns jovens que talvez não puderam vir, mas vão assistir à transmissão desse culto, abrindo os olhos do entendimento, olhos iluminados para ver, Senhor. Pai, a tua palavra diz que sem revelação, sem visão, o povo perece. Mas nós não somos um povo que anda sem visão, que não tem revelação. Muito obrigado, Senhor, porque você tem nos dado como maná diário a luz daquilo que está no teu coração. Espírito Santo, você perscruta as profundezas do coração de Deus, nos mostra, nos aponta. Queremos estar sensíveis à tua vontade, Senhor. Pai, que seja feita a tua vontade. Nós oramos que venha o teu reino, que venha o teu reino, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Você pode repetir isso? Diga que venha o teu reino, Senhor, e que seja feita a tua vontade na minha vida, na minha família, na minha cidade, no meu país, na minha geração, assim na terra como é no céu. Aleluia. Você pode dar um brado de louvor, celebração. Aleluia. Obrigado, Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado: hoje é uma noite. Não, diga mais intensamente: hoje é uma noite de olhos abertos para ver. Glória a Deus. Senta no teu lugar. Uma salva de palmas para esse grupo de louvor abençoado. Meu irmão Euler. Não, pelo amor de Deus, uma salva de palmas, gente. Não é para Jesus não, tá? É para nossos irmãos aqui. Glória a Deus. Queria que Lucas ficasse comigo, pode ser? Amém. Deus é bom. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor seja compartilhada na sua vida. Posso ouvir um amém? Saúde o seu irmão aí com graça e paz, bem raiz aí, por favor. Amém? Graça e paz não envelhece, irmãos. Graça e paz é a recepção de um crente, é o... Como é que chama? Como é que chama isso? Saudação, né? Muito bom, a saudação do cristão. Aleluia. Irmãos, essa é uma noite muito especial. A gente vem falando sobre esse culto já há um tempo e também vínhamos nutrindo algumas coisas em nosso coração sobre essa noite. Então eu quero te pedir encarecidamente. Vou usar até Paulo, ele diz: rogo-vos pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que você preste atenção nesse culto. Posso contar com você? Toma nota, escreve, assiste depois novamente. Ah, não é porque você está pregando. Não, irmãos, é porque existe uma visão para ser compartilhada. E como a palavra diz, sem visão, sem revelação, o povo perece. Existe um trilhar que Deus está colocando para nós como um trilho de um trem mesmo. E sabe como eu já venho dito desde o início, né, desse trabalho que nós temos feito aqui nos jovens, irmãos, quando você agarra a visão que Deus está nos dando de forma coletiva, você vai ver a visão de Deus individual também para o teu chamado, para o teu propósito, especificamente desabrochando como uma flor que floresce. Você está comigo? Então diga para o seu irmão: não me perturbe. E se eu estiver desconectado, pode dar um murro em mim. Eita Jesus, misericórdia, né? Glória a Deus. Sabe, irmãos, primeiro é necessário que a gente entenda, você entenda, que quando a gente diz assim, culto da visão, né? Não é algo que nasceu no nosso entendimento natural. Você entende o que eu estou querendo dizer? É algo que nós buscamos em Deus. Sabe, enquanto liderança, um dos papéis de um líder é buscar a visão de Deus para aquele povo, para aquele lugar onde ele está, né, à frente naquela condição.
Então, o nosso papel aqui nessa noite é mostrar para você, como um porta-voz daquilo que Deus tem falado ao nosso coração para esse departamento. Mas não é João que está falando, diga comigo, é Deus. E eu não tenho medo algum de dizer isso, porque eu sei que essa visão desde o início nunca foi do meu coração. Eu nunca tive inteligência suficiente para pensar nessas coisas, irmãos. É Ele quem faz. Amém? E se é Ele quem faz, eu acho que isso é digno da nossa atenção. Deus é digno da sua atenção, meu irmão? Amém? Eu creio nisso. E sabe, antes da gente ir para algumas falas específicas sobre o que Deus tem tratado no nosso coração para esse ano, eu quero recapitular com você aquilo que Deus tem trazido nesses últimos anos, né, ao nosso coração. Uma coisa que eu preciso que você entenda muito forte é que mesmo que exista algo específico, diga comigo assim, específico, para esse ano, para esse tempo, para essa fase, isso não quer dizer que aquilo que Deus compartilhou em outros anos não se perdeu de alguma forma, não. Eu que tenho uma imagem aí, o pessoal pode botar, é a primeira imagem, eu acho que está numerada como imagem número 20, onde a gente tem uma quebra-cabeça. E eu quero que você olhe para essa imagem, eu vou recapitular junto com você um pouco daquilo que Deus veio trazendo ao nosso coração desde 2021. Não sei se todos estavam aqui, alguns chegaram depois, mas eu e Suane, nós assumimos o departamento no final da pandemia, em dezembro mais ou menos de 2020, final de 2020. E aí a primeira direção que Deus nos deu, né, para o início do ano que se começava, foi a ideia e a visão do avanço, do sair das quatro paredes. Quem estava aqui nessa época? Então Deus começou a falar ao nosso coração, e eu acho até curioso, porque a gente vinha de uma pandemia, onde estava todo mundo preso em suas casas, apartamentos, presos e limitados às quatro paredes. E Deus começou a dar uma direção, saiam das quatro paredes, coloca esses jovens para fazer Jesus conhecido. E isso começou a movimentar o nosso coração. Aleluia. E graças a Deus, irmãos, a gente como departamento pegou isso. E isso se tornou uma cultura em nosso meio. Nós não temos dificuldade de levantar a bandeira de que nós precisamos, não como uma sugestão, mas como uma ordem, anunciar que Jesus está voltando e que Ele é a resposta. Você está comigo? Diga bem forte, Jesus é a resposta. Então essa foi a primeira nota que Deus colocou no meu coração, no nosso coração. Naquele ano, eu lembro, a gente se movimentou de forma muito intensa nessa área. Foram 5 ou 6 cruzadas naquela época. A gente fechou o ano com mais de 1.000 almas salvas para a honra e glória do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. E aí a gente entra em 2022. Terminamos um ano, 1.000 almas salvas, aquele movimento, aquela questão do avanço. O avanço nasceu nesse período. E aí Deus, Ele mostra pra gente, ei, não são os números, não são as almas, o Deus da obra é maior do que a obra. Você está comigo? E 2022, a ênfase que Deus deu para esse tempo foi dependência de Deus. Diga para você mesmo, dependência de Deus. E Deus começou a tratar isso no nosso coração. Não adianta o resultado sem a presença. Precisamos estar nessa condição dependentes dEle. Se Deus fala, eu falo. Se Ele não fala, eu não falo. Se Deus se move, eu me movo. Se Ele não se move, eu não me movo. Você está comigo? Em 2023, nós tivemos essa direção forte para ser incisivo no crescimento espiritual. Né? Tiramos um pouquinho esse foco de ir para fora. Não que a gente parou de fazer, mas a gente deu uma focada dentro, para fundamentar alguns alicerces, e Deus começou a tratar conosco alguns ajustes e proporcionar um ambiente para que você cresça espiritualmente. Irmãos, eu não falo isso porque eu estou liderando esse departamento, não, mas aqui nos jovens, você tem um ambiente que você só não cresce se você for muito leso. Me perdoe a palavra. Porque tem um ambiente fértil para isso. Tem palavras que são destiladas debaixo de uma unção. Tem GC para você se conectar. Tem avanço para você colocar em prática aquilo que você tem recebido. Diga para o seu irmão, mas depende de você. Aleluia. Irmãos, hoje eu posso olhar para isso como um quebra-cabeça. E nós olhamos para 2024 e a palavra que Deus tem colocado no nosso coração é sobre influência. Diga bem forte, influência. Amém. E olhando para trás faz muito sentido, porque Deus, Ele estava
colocando algumas coisas no eixo, ajustando algumas coisas, falando sobre criar raiz, criar estrutura, para que em 2024 essa influência seja aumentada. Você está comigo? Glória a Deus. Então, a palavra que vem no nosso coração, irmãos, é essa palavra influência. Eu peguei essa definição da palavra influência no dicionário, é interessante. Influência é a ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa, suscitando-lhe modificações. Olha que interessante. Eu escrevi isso também pensando sobre a influência. A influência é um poder invisível que emana de um grupo ou de um indivíduo e impacta o comportamento, pensamento e até a motivação de pessoas. Você entende isso? Fazemos parte de uma geração que está acostumada com os influenciadores. Eu estava lembrando, é meio ridículo de lembrar disso, mas eu vou falar isso com você, porque vai nos ajudar a entender sobre influência. Mas eu lembro que quando eu era pré-adolescente, 13, 14 anos, adolescente, na época Neymar jogava no Santos, e era um time que jogava muito bem, e aqueles jogadores eles começaram a fazer um negócio assim, que eles chamavam de toys. Quem é dessa época? É toys, tudo é toys, não sei o que lá. Influenciado por aqueles jogadores de futebol, eu e os meus amigos naquela época, aquela turminha que andava junto, começou a reproduzir isso. Tirava foto assim e dizia que a gente era Toys e criava o grupo do WhatsApp com o nome é Toys. E eu lembro, irmãos, de um acampamento ainda na 12 a 14, departamento da adolescência 12 a 14, que a gente conseguiu cair num quarto só a gente, aquele velho arrumadinho que o filho de pastor consegue fazer, E tava só a gente, e a gente ficou na resenha, aqui é Toys, e pichava o quarto de Toys e fazia aquele negócio lá. Irmãos, a gente saía com essa resenha de Toys e fazia assim, e tirava foto. E os outros adolescentes chegavam para mim, para os meninos, e diziam: ei, como é que eu faço para ser Toys? Coisa ridícula, né, irmãos? Mas perceba, a influência. A gente é influenciado por um jogador de futebol famoso, começamos a reproduzir um comportamento, e esse comportamento começou a influenciar pessoas que estavam no nosso contexto e à nossa volta. E de repente estavam os guris fazendo assim. Diga comigo, influência é um poder que emana de um indivíduo ou de um grupo, capaz de impactar, afetar motivações, estilo, comportamento, atitudes de outras pessoas. Você está comigo? Você pode dar um amém de vez em quando para eu achar que você está aqui, tá? Abre comigo em Gênesis capítulo 12. Você concorda que Deus pode falar de muitas formas e muitas maneiras? Sim ou não? É um pouco estranho, foi a primeira vez que aconteceu isso comigo, mas essa palavra, irmãos, ela começou a brotar no meu coração depois de um sonho que eu tive com o Neymar. Olha que coisa aleatória. Eu não sou um grande fã de Neymar não, gosto de Neymar, mas... Teve um cruzeiro de Neymar um dia desse, não foi? Eu acho que eu fiquei impressionado ouvindo dessas histórias e teve o sonho. Mas no sonho, eu estava no cruzeiro de Neymar. E de alguma forma eu conseguia ter acesso, intimidade lá com o Neymar. E eu sentava com ele para conversar e eu começava a ministrar a palavra para ele. Olha aí, glória a Deus, né? Vamos marcar, menino Ney. E nesse momento, eu lembro, e aqui é onde eu entendo que existe uma centelha divina. Nesse momento eu abro com Neymar em Gênesis capítulo 12. E eu começo a ler para ele. E esse texto, irmãos, eu sei ele decorado porque eu já ministrei várias vezes. Deus ministrou ao meu coração sobre esse texto, relacionando ele com um tema que eu gosto muito, chamado prosperidade. Prosperidade bíblica. Mas eu nunca tinha atinado, percebido essa outra vertente do que esse texto pode trazer para nós sobre influência. E nesse sonho, eu ministrava exatamente sobre isso para Neymar. Mas vamos ler o texto e eu vou ministrar o que eu ministrei para Neymar para você. Amém? Verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vamos lá. Deus ele chama Abraão e diz: ó Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu ainda, diga comigo ainda, que eu ainda vou te revelar, que eu ainda vou te mostrar.
Então Deus, ele estava chamando Abraão, diga comigo, para um lugar de dependência. Deus tira Abraão, irmãos, perceba, sai da tua casa, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para um lugar que eu ainda vou te revelar. Deus não disse vai para o lugar A, para o lugar B, não, ele diz vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Então Deus, ele estava tirando Abraão de um lugar onde naturalmente ele era suprido, onde ele conhecia os caminhos e colocando Abraão numa jornada de dependência de Deus. Vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Quantos conseguem perceber isso? Trazendo Abraão para um lugar de dependência de Deus. Amém? E aí nesse lugar de dependência, algumas coisas se abrem aqui para nós. Ora, disse o Senhor Deus, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Verso 2, de ti farei uma grande nação, te abençoarei. Aqui eu sempre chamava isso aqui para o lado de prosperidade. Te abençoarei, tem outros textos que falam, te enriquecerei. E, diga comigo, e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Preste atenção aqui. Então quer dizer que Deus tira Abraão do lugar onde naturalmente ele era suprido, onde ele conhecia os caminhos, onde ele estava familiarizado, a zona de conforto dele, e coloca ele para um lugar, uma jornada de dependência de Deus. Não é por acaso que nós conhecemos Abraão como o pai da fé. Ele estava numa jornada de depender de Deus, não só para onde ele ia, para onde o seu povo ia, mas para o cumprimento da promessa que Deus tinha dado para ele. E nesse lugar de dependência e também de obediência, diga comigo, obediência. Porque, irmão, se o verso 1, onde Deus diz para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, se ele não fosse obediente em fazer isso, o verso 2 e a continuidade da história dele não aconteceria. Mas aí Deus mostra para ele, ó, sai, vai para esse lugar de dependência e nesse lugar eu vou te abençoar, de ti farei uma grande nação e engrandecerei o teu nome. Tem uma outra versão que diz bem especificamente, e você será famoso. Irmãos, eu sei que essa palavra fama, ela desperta provavelmente algum sentimento contrário ou alguma repulsa de alguma forma. E eu entendo os motivos disso, mas Deus tem tratado ao meu coração, sabe, irmãos? Ei, gente, Deus tem interesse em engrandecer o teu nome. Você vai entender essa revelação daqui para o final. Ei, Abraão, nesse lugar de dependência, de obediência, vou te abençoar, vou te enriquecer e você será famoso. Sabe, eu fiquei um pouco indignado quando eu vi, há um tempo atrás, uma matéria, uma postagem, né? Do nosso querido Marcos Freire na capa da Forbes. Alguém viu isso? Eu não fiquei indignado com ele nem com a Forbes. Eu fiquei indignado porque é raro a gente ver alguém do nosso meio cristão sendo reconhecido como uma influência na sociedade. Você está comigo? Ei, irmãos, isso era para ser algo comum e frequente em nosso meio. Porque entenda, quando você está nesse lugar de dependência, quando você está nesse lugar de obediência, e você é exaltado, e você é visto, as pessoas não veem você, as pessoas veem a presença que você carrega. As pessoas veem a mensagem que você conduz. Você está entendendo isso? Aleluia. E eu anotei isso. O pressuposto divino para o acesso a um lugar de influência se estabelece num lugar de dependência e obediência extrema ao Senhor. Sabe, a gente tem vivido no meio cristão uma crise. Pessoas que viralizam de repente. Tem um dom, tem um chamado, tem uma unção específica. Mas no contexto atual, rede social, de repente aquela pessoa viraliza. E não que isso seja ruim por si só, mas muitas vezes ela é exposta a um lugar de influência que não tem estrutura para sustentar, não tem maturidade para administrar. E infelizmente, irmãos, a gente vê de forma corriqueira pessoas do nosso meio, no meio cristão, que foram levantadas num lugar de influência, muitos seguidores, muitos likes, muitos compartilhamentos, mas que em algum momento da caminhada vacilam, pecam, se envolvem em um escândalo, apostatam da fé.
E a imagem de Deus é manchada diante das pessoas. Você sabe do que eu estou falando, não sabe, irmãos? E sabe, quando Deus foi tratando conosco sobre essa questão de influência, isso foi subindo também como um certo receio ao nosso coração. Porque eu via pessoas que estavam sendo levantadas e que infelizmente em algum momento caíram. Pessoas que foram levantadas, né, até famosos e que em algum momento pecaram, apostataram da fé. Foram motivo de vergonha para o Evangelho. Aleluia. Mas, irmãos, o fato de algumas coisas como essa acontecerem com alguns, não quer dizer que Deus não quer e tem interesse de nos levantar como influência nessa sociedade. E o que Deus tem tratado ao meu coração é que existe uma estrutura que vem sendo formada na vida de cada um de nós nesses últimos anos, para que possamos acessar lugares de maior influência dentro de um contexto de maturidade. O pressuposto para a influência divina fluir através de nós é estar num lugar de dependência e obediência extrema ao Senhor. Nesse lugar é um lugar seguro para exercer a influência. Eu estava vendo uma ministração do pastor Humberto no seminário de verão. E ele abriu em João 15:7, se você quiser abre comigo aí. João capítulo 15, verso 7. Eu achei interessante, ele disse assim: rapaz, às vezes eu fico escandalizado com esse versículo. Porque esse versículo é como um cheque em branco na mão da pessoa. Eu vou ler para você. Abre comigo aí, mas eu vou ler junto com você. Capítulo 15, verso 7. A Bíblia diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. O que é que acontece? O que é que acontece? Pedireis algumas coisas, é assim? É o quê? Pedireis o que quiseres. Diga para o seu irmão, qualquer coisa. Qualquer coisa. E vos será feito. Ah, João, mas eu acho que Jesus quis dizer algo. Não, Jesus quis dizer o que ele disse. Pedireis qualquer coisa e vos será feito. Agora, existe um pressuposto para isso. Se você permanecer em mim e as minhas palavras em vós, nesse lugar de permanência, pedireis o que quiseres e vos será feito. Quem permanece nele e as suas palavras estão nele, não vai pedir qualquer coisa vã, irmãos. Você está comigo? Então esse lugar de influência, que é o que a gente vai começar a tratar nesse culto e ao longo desse ano, é um lugar sim que Deus ele tem interesse. Preste atenção nisso, eu sei que você ainda está relutando contra esse pensamento. Deus tem interesse em te levantar num lugar de influência. Irmãos, você é um outdoor da manifestação de Deus para esse mundo. Quando a gente diz Jesus é a resposta, mas deixa eu te dizer, Cristo está onde? Cristo em vós, a esperança da glória. Então olhe para o seu irmão e diga, você é a resposta. Diga, não porque você é bom, mas por quem você hospeda. Aleluia. Então eu vou dizer de novo e você fala como quem já entendeu. Deus. Não, eu vou dizer aí você só diz um amém, tá bom? Deus tem interesse em te elevar a um lugar de influência. Entendeu isso? Agora, esse lugar de influência vai ser acessado de forma genuína, da forma como Deus prevê, num lugar de dependência e obediência extrema ao Senhor. Se estiverem em mim, se permaneceres em mim, as minhas palavras em vós, nesse lugar pedireis o que quiseres e vos será feito. Nesse lugar a influência pode emanar, porque você sai de cena e quem você hospeda entra em cena. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. A influência divina está condicionada a um lugar de permanecer nele e nas suas palavras. Amém. Agora, dentro desse aspecto, irmãos, algumas coisas subiram no meu coração para dar respaldo a essa influência que Deus quer nos mover. Sabe, a gente tem falado, na verdade, na nossa visão, enquanto jovens verbo da vida, existe essa influência ali na visão. Porque a visão é ser uma referência de uma igreja de jovens que conhecem Jesus e o tornam conhecido.
Essa é a nossa visão. Irmãos, isso já está acontecendo. Sabe, vocês talvez não tenham essa noção, mas quando a gente viaja para ministrar em algum lugar e vai para uma outra região, ou escuta pessoas que vêm para cá, eles dizem: João, como é que vocês fazem esse negócio aí de avanço? Como é que funcionam essas vigílias, essas revival night? Como é que a gente faz isso lá? Como é que a gente implementa lá? Eu e Alex, a gente já cansou no bom sentido, de ter treinamento com igrejas grandes aí fora, querendo saber como é que faz para implementar um GC na igreja. Ou seja, já existe um lugar de influência que Deus está nos movendo, irmãos. E eu não estou falando isso para a glória de um departamento de pessoas, mas para a honra e glória do Senhor. Amém. Ano passado, depois do avanço, um pastor de uma outra igreja, outra denominação, me chamou para almoçar. E eu não sabia o que era, sentei lá. E ele de repente começa a dizer: João, eu vi esse negócio de avanço, vi esse negócio de fazer Jesus conhecido. Como é que faz para colocar isso na minha igreja? Você está comigo? Aleluia. Lugar de influência. Simone falou hoje à tarde para o pessoal que serve no departamento. Existe um povo aí fora perdido, tateando no escuro, em busca de algo, em busca da influência que vai conduzir eles. E sabe o que eles têm encontrado? Uma influência de ideologia satânica que corrompe os valores e princípios da palavra, uma influência de sedução. Uma influência que leva eles a perder a vida deles, achando que bebida vai trazer sentido, festa vai trazer sentido, relacionamento vai trazer sentido, uma vida full time no trabalho vai trazer sentido. Mas, irmãos, existe um povo. Olhe para o seu irmão, aponta assim para ele. Existe um povo que entendeu que Jesus é a resposta. E que entendeu que esse que é a resposta habita dentro de nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, não é justo que essa influência que eu e você carrega seja roubada do mundo. Seja roubada daqueles que precisam. Posso ouvir um amém? Coloca para mim a próxima imagem. Deus falou no meu coração sobre alguns inimigos, ou que impedem a atuação dessa influência divina através da nossa vida. Então preste atenção nisso. A imagem que eu consegui, que veio no meu coração para ilustrar isso, foi essa aqui. Então você vê esse encanamento para cima. Sabe, irmãos, nós somos conectados com a presença que nós hospedamos, a presença de Deus através do Espírito Santo. A Bíblia diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Amém. Ei, existe um dom, existe um talento, existe um propósito, existe uma unção que você carrega. Diferente da unção que eu carrego, diferente do dom que eu tenho. É a multiforme graça de Deus, cada um na sua área, desenvolvendo o dom, o talento, o chamado a unção. Então existe uma conexão direta entre você e Deus. Existe uma influência, existe um talento, existe um dom, existe uma unção que você carrega. E essa unção não vem de você, vem de Deus. Diga: vem de Deus. Olhe para o seu irmão e diga: não é você, é Ele. Então você recebe disso, recebe dessa água. E aí isso entra no encanamento que é você. Aleluia. E o primeiro inimigo ao qual nós vamos fazer guerra esse ano é o inimigo da omissão. Você carrega uma unção, você carrega um dom, você carrega um talento, você está recebendo uma palavra maravilhosa nesse lugar, você tem um ambiente maravilhoso para exercer os frutos, para desenvolver os dons do Espírito também, experimentar os dons do Espírito na tua vida, você tem tudo isso. Mas aí de repente a gente espiritualmente está se tornando um obeso espiritual, carregando um monte de coisa, mas que não abre a torneira para distribuir isso para ninguém. Então o primeiro inimigo é a omissão. Irmãos, é a sua responsabilidade dar vazão à influência que Deus depositou na sua vida. E existem vários textos que nos movem a isso. 1 Pedro 2,9, a Bíblia vai dizer que nós fomos salvos, para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2 Coríntios 5,20, a Bíblia nos traz a ideia de que nós somos embaixadores de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Olha que coisa forte. Sabe, o embaixador, irmãos, é alguém que carrega a cultura de uma outra nação. Diga para o seu irmão: você é um extraterrestre.
Diga para ele, não é porque você é estranho, não. É porque você vem de uma pátria celestial. Ei, você é um embaixador que carrega os costumes, os princípios, a cultura, o valor dos céus. Aleluia. Embaixadores de Deus. Atos 1:8, e ser-me-eis testemunhas, sereis as minhas testemunhas. Para quê? O testemunha faz o quê, gente? Testemunha. Fala, exala, expressa. 2 Coríntios 3:3, vós sois a carta viva, a carta de Cristo. Amém. Então, irmãos, existe uma influência que já está sobre a tua vida e ela precisa emanar, ela precisa dar vazão, abrir essa torneira, porque não adianta você ter um reservatório gigante, você tem uma água que muitas pessoas precisam. Se você não abre a torneira para dar vazão a essa influência, isso não adianta de nada. Amém. Irmãos, nós fomos chamados como igreja, como eclésia, essa tropa de elite, embaixadores de Cristo, carregando a cultura de um reino, para influenciar todas as esferas da sociedade. Amém. Influenciar a cultura, influenciar na música, influenciar nas artes, influenciar no entretenimento. Aleluia. Influenciar na política, influenciar na economia, nos negócios. Aleluia. Ei, não se engane. Esse desejo de fazer determinado curso, de ser bom em determinada profissão, avança, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E não é por acaso, existe uma influência nessa área de atuação que Deus quer te conduzir. Aleluia. Irmãos, anunciar que Jesus é a resposta não é só quando você coloca um colete e vai para o avanço. É uma vida, é ser uma carta viva, influenciando todas as esferas da sociedade. Irmãos, existem várias esferas carentes de luz. Por exemplo, a política. Ah não, cristão, política, isso aqui, religião e política. E aí o que acontece nesse pensamento de separar as coisas? Homens maus e perversos tomaram conta dessa área da nossa sociedade. E precisa de homens e mulheres que vão se levantar para ser luz lá em meio às trevas. Influência. Diga para o seu irmão de novo, você é a resposta. Mas vamos lá. Então a omissão é um primeiro inimigo dessa influência. Eu anotei isso. Iniciaremos uma guerra nesse departamento contra a omissão. Projetos que estavam engavetados é hora de vir à tona. Visões que estavam apagadas pela passividade estão sendo reavivadas hoje. Ideias que te dei e devem sair do campo da teoria e vir para a prática ainda esse ano. Não tenha medo, avance, ouse. Se precisar, pode deixar que a gente como liderança puxe um pouquinho a sua corda. Mas passividade, aqui não. Omissão, aqui não. Aleluia. Sabe, irmãos, eu não estou aqui para brincar de jovens, de evangelho. Se você está aqui, você quer crescer e você quer ser afetado pelo evangelho e mudar a sua vida, pode ficar aqui, pode estar com a gente. Se cair amanhã a gente levanta, se cair de novo a gente levanta. Mas se você não quer mudar, se você quer se manter em um nível raso, é melhor você ir para outro lugar. Porque existe um nível de influência que vai tomar a nossa vida. E Deus tem falado isso ao meu coração, irmãos. Essa influência que o departamento vai entrar de forma coletiva passa por você exercer a tua influência na tua vida individualmente falando. Vamos colocar isso de forma prática. O que tem no teu coração? Qual projeto? Qual área? O que é que Deus... Tem que ter alguma coisa da parte de Deus aí. Se você não tem nada é porque você não está fazendo uma boa conexão. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias os jovens terão visões. Tem que ter visão, tem que ter um desejo, uma sede por alguma área, alguma coisa. Aleluia! Tem que ter alguma coisa. Ô Mateusão, amorinho ali, com o coração ardendo por missões. Vai com os velhinhos ministrar nas penitenciárias que não vai nenhum jovem, só vai ele. Ei, tem alguma coisa no coração dele. Você está comigo?
tem que ter visão no teu coração. Amém? Sabe, eu declaro um problema santo para a gente enquanto liderança. Muitos projetos. João, eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Vem, fala, que a gente vai te dar a base, vai te dar a estrutura para você avançar. O que é que está no teu coração? O que Deus tem te falado? Vamos fazer isso juntos? Vamos usar a plataforma JVV para impulsionar isso que está na tua vida, em uns aos outros, celebrando os projetos que Deus tem dado a cada um. Aleluia. João, eu gosto de música, gosto de cantar. Está na hora de compor, está na hora de postar essas canções, está na hora de mostrar às pessoas, isso fluir através de você. Vão pensar o que de mim? Não importa. Se você está no lugar de dependência, no lugar de obediência, se permanecer nele, as palavras dele em você, exerça a influência, meu amigo. Porque quem está fluindo não é você, é o Espírito Santo através de você. Agora, existem umas chavinhas que a gente precisa virar, de vergonha, de timidez, de o que vão pensar de mim. E já está mais do que na hora da gente quebrar essas chavinhas e fluir. João, eu sei escrever, eu gosto de escrever texto. Ei, será que não tem um livreto, um livro aí no teu coração para nascer? Será que não tem postagens com uma legenda inspirada por Deus para anunciar? A gente tem hoje alguns meios muito fáceis. Rede social, o que tem no teu coração influencia. Eu tenho buscado fazer a minha parte, irmãos. O que é que João, enquanto homem com Deus, homem de Deus, tem feito? Cara, eu olho para aquilo que Deus já tem me dado. O que é que eu sou hoje? Um líder de jovens. E eu percebo as dificuldades de outros líderes de jovens. Então Deus tem colocado no meu coração influenciar líderes de jovens, ajudar, treinar, pegar junto. O que mais? Deus tem falado comigo há muito tempo sobre finanças, sobre prosperidade bíblica. Então eu preciso dar vazão a isso. Esse ano vai nascer um livro, em nome de Jesus. Maninho, cadê o Maninho? Me ajuda aí, Maninho. Canal no YouTube, posta aquilo que está no teu coração. Sabe outra área que Deus tem me tratado para mostrar isso para as pessoas? A área de família, porque tem uma geração aí fora. E esse pensamento também está dentro aqui, infelizmente. Dizendo que família, que ter filhos é um atraso de vida. Mentira. Quando eu olho para minha filha, eu vejo, eu sou um homem verdadeiramente próspero, rico, abençoado e vou ter filhos e filhas. Aleluia. E eu preciso mostrar a uma geração que família é um projeto de Deus. Entenda, não é sobre você querer ou não, é sobre a influência que você carrega, que as pessoas precisam. Posso ouvir um glória a Deus? Então é a sua responsabilidade. Hoje, que dia é hoje? Dia 24/2/2024, a partir de hoje. Projetos que você sabe que foi Deus que te deu. Ideias, visões, isso precisa vir à tona. E não, eu não sou Deus para sondar o teu coração. A Bíblia diz, o homem espiritual, ele sonda a si mesmo. Então está na hora de você se sondar e entender. Será que eu tenho sido omisso e passivo com aquilo que Deus já tem colocado ao meu coração? Porque o tempo de passividade acabou nesse departamento. Cadê? Acho que o nome dele é Vitor. Cadê Vitor que disse que ia pregar nas praças e ia botar um som assim bem raiz? Cadê ele ali, Vitor? Pronto. Vamos avançar com isso, conta com a gente. Deus colocou no coração dele. Que nem antigamente a galera fazia, muito ainda faz hoje em algumas igrejas. Pega um sonzinho, liga o microfone, vai para uma praça e começa a pregar a palavra. Avance, meu filho. Grave isso, jogue numa rede social. Compartilhe, expresse, dê vazão à influência que Deus está colocando na sua vida. Você está comigo? Diga para o seu irmão bem forte para ele entender. Agora está com você. Diga para ele, a ordem foi dada. Coloca a próxima imagem para mim. Agora, irmãos, talvez... E eu pensei sobre isso, meu Deus, desse ponto e diante da palavra a gente poderia começar uma onda de celebrar, a influência vai ser aumentada, novos níveis de influência, a gente gritar, a gente pular, a gente correr. Mas o tom que Deus colocou no nosso coração para essa noite é um tom um pouco diferente. Sabe, irmãos, existem alguns ajustes muito pontuais e necessários, extremamente necessários, que nós vamos precisar fazer individualmente e coletivamente para poder caminhar nesse nível de influência que Deus quer nos levar. Você está comigo? Diga para o seu irmão, está pronto para ser arrochado? Porque agora a brincadeira começou.
Sabe, irmãos, existem alguns inimigos da influência que não só atuam como inimigo, mas corrompem a influência que emana de você. Isso aqui foi algo que eu fiz, não foi a comunicação, senão estaria melhor, tá? Mas entenda, existem coisas que não só impedem o fluxo dessa influência, mas contamina aquilo que escolhe da tua vida. Em um desses pontos, um desses inimigos, um desses venenos, é um coração impuro. Irmão, se eu encher aqui de água, vou fazer isso aqui. Se eu encher essa taça de água, e eu disser para você, vem aqui, bebe uma água, você viu que uma água estava lacrada, eu abri, você teria algum problema em tomar essa água? Não, está de boa, né? Eu sei que alguns de vocês estão olhando até com sede. Mas se eu fosse lá no vaso sanitário dos homens, pegasse um pinguinho daquela aguinha do vaso que é meio amarela, meio marrom, e pingasse aqui, quem beberia essa taça de água? Alguém beberia? Para a gente fazer esse desafio agora? Ei, por que você não bebe? Porque está comprometida. Uma gotícula sequer já comprometeu a essência do que tem aqui dentro. Irmãos, uma gotinha do que nós vamos começar a falar a partir de agora vai comprometer a influência do que Deus quer fazer fluir através desse departamento e através da tua vida individualmente. Eu não sei se você está entendendo, mas o que eu quero dizer para você é que se um desses pontos você não se consertar a partir de hoje, você vai comprometer até mesmo a influência coletiva do que Deus vai fazer através desse departamento. Porque o que Deus faz através dessa família passa por você individualmente. Posso ouvir um amém? Já que não está com água de vaso, eu vou beber. Mateus capítulo 5, verso 8. A Bíblia diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão. Diga comigo, verão. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Verão ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, a Bíblia fala também, vamos abrir logo esse texto, depois eu volto aqui. A Bíblia fala em Provérbios 4, 23. Você conhece esse texto? Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o quê? O coração. Porque dele procedem as fontes de vida. É engraçado, irmãos, interessante essa analogia que Deus faz usando o coração humano. Quando ele fala de coração aqui, ele não está falando literalmente do teu coração humano, do órgão que bombeia sangue aqui. Mas ele está falando do teu ser interior, do teu real, de quem realmente você é, da tua essência, dos teus pensamentos, da tua alma e do teu espírito ali. E é engraçado como Deus usa esse órgão, né, o coração, para trazer esse entendimento, porque o coração é um órgão que bombeia tudo que passa por ele, o sangue que passa por ele é bombeado, ele influencia para todo o corpo. E aí a Bíblia diz: guarda o teu coração. Aleluia. Guarda o teu coração, pois é dele que flui. Aleluia. A Bíblia diz, é dele que flui, procede as fontes de vida. Daquilo que está cheio o coração, a Bíblia fala que a boca vai falar. Isso vai ser expresso, isso vai ser dado vazão através das tuas palavras, do teu procedimento, do teu estilo, do teu comportamento, das tuas atitudes. Aleluia. E João, o que seria esse coração impuro? A gente tem um texto interessante lá em Pedro, 1 Pedro 2:1. Portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. E sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando o puro leite espiritual, bebendo dele, para que vocês possam crescer e ser salvos. Então, impureza de coração, irmãos, passa por vários âmbitos da nossa vida. Rancor, amargura, inveja, falta de perdão. Isso é muito sério, irmãos. Às vezes só precisa de uma gotinha para comprometer o todo. Eu estava conversando com um parente distante um dia desse. E ele conversando, eu percebi que ele guardava muito rancor. Eu disse: rapaz, tu guarda rancor, né? Ele disse: eu guardo.
Ele ainda disse com um ar de orgulho, ó. Aí disse assim, ó, pra tu ver, ele tem a minha idade. Eu lembro, criança, quando meu tio disse pra mim, ó, se tu passar de ano eu vou te dar um videogame. Eu passei de ano e minha mãe não deixou ele me dar o videogame. Até hoje eu tenho raiva. Misericórdia, irmãos. Isso fazia mais de 15 anos. Eu estou brincando com isso, irmãos, mas amargura, rancor vai te corromper por dentro. Ah, mas pisaram no meu calo. Ah, mas o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu líder, o meu amigo. Irmãos, é muito provável, é extremamente provável que alguém aqui, ou mais de um, tenha alguma coisa, né, que você acha que eu não fiz, ou realmente eu não fiz, ou não correspondi à sua expectativa, e você tem um motivo para ter raiva de mim. Irmãos, me perdoa pelo amor de Deus. A Bíblia diz, no que depender de vós, tendes paz com todos. Irmãos, falta de perdão é algo tão sério que Deus, a Bíblia fala, né? Olha, quando você estiver orando, né? Jesus vai falar, Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E a Bíblia diz, se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Quem não quer ser perdoado por Deus? Se você quer perdão, dê perdão. Amargura no teu coração, irmãos, isso vai te corroer por dentro. Inveja, comparação, sentimentos contrários. Ei, os limpos de coração verão a Deus, mas os impuros, eles não têm mais essa sensibilidade de ver a manifestação de Deus na sua vida. Um dos sintomas da impureza de coração, você está no culto, todo mundo está recebendo algo, a unção, pessoas correndo, recebendo, quebrantadas, e você está frio. Por quê? Não tem sensibilidade ali, tem impedimento. Você está comigo? Talvez essa seja uma noite para alguns de liberar perdão sobre alguma coisa que aconteceu na tua vida, uma experiência. Você pode ter a justificativa maior do mundo. Mas como o pastor Carlos Júnior, ele costuma dizer, ele diz, ó, renuncie do direito de ficar ofendido. Abra mão. Ah, João, mas fez isso comigo. Abra mão e sinta-se livre em nome de Jesus. Amém? Diga comigo, eu sou livre. Coloca a próxima imagem, vamos avançar nisso. Eita Jesus. Outro obstáculo, outra impureza que não somente vai impedir que essa influência emane, mas vai contaminar aquilo que sai da tua vida. Diga comigo, ídolos. Aleluia. A Bíblia fala em Deuteronômio 4:23. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus feita convosco. E vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome. Diga comigo, fogo consumidor. Aleluia. Irmãos, talvez essa palavra ídolos te remeta a algo que aparentemente está distante. Há um ídolo, né? Uma imagem, né? A Bíblia fala em alguns textos onde eles produziram imagens para si, adoraram imagens. E Deus alerta o povo sobre isso aqui. Mas sabe, irmãos, nós vivemos, eu não estou falando de você, isso pode até ter entrado na tua vida, infelizmente, mas nós vivemos dentro e debaixo de uma sociedade idólatra. Você está comigo? E Deus vai dizer para aquele povo, ó, não substitua a glória de Deus, não produza ídolo não tenha nada que esteja entre você e Deus. O que é um ídolo? Algo que está entre você e Deus. Você está comigo? E aí ele vai dizer, não faça isso, porque Deus é como fogo consumidor. Irmãos, ele acrescentou isso para causar esse mesmo espanto mesmo, esse mesmo temor. Não é medo, é temor. Ah, João, mas isso está na velha aliança. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Alguém já disse, Deus não divide sua glória com ninguém, irmãos.
Sim, Deus é Abba, Deus é Papai do céu, Deus é misericordioso, mas Ele também é fogo consumidor, que não aceita, não tolera ter a sua glória substituída por ídolos. Vamos trazer isso para um horizonte mais próximo? Coloca a próxima imagem, por favor. A Bíblia fala sobre o bezerro de ouro. Essa foi a arte que eu achei para ilustrar isso. A Bíblia diz que Moisés ele subiu ao monte para ter comunhão com Deus. E enquanto ele estava tendo comunhão com Deus, o povo de Israel, vendo que ele demorava, disse: ei, a gente não sabe onde é que está esse Moisés, já era mais de 40 dias que ele estava lá. Vamos fazer um bezerro de ouro, e esse vos será por nosso Deus. Eles não estavam substituindo Deus, Jeová, eles estavam trazendo Deus para uma concepção que eles gostariam de ter, algo que eles poderiam visualizar e adorar. E a Bíblia fala que Arão começou a mover o pessoal para trazer ouro. E eles colocaram aquele ouro ali para ferver, né, fazer aquele movimento e criar bezerros de ouro. Irmãos, talvez um bezerro de ouro em uma imagem não seja algo que eu e você vamos ter na nossa casa e vamos adorar em lugar de Deus. Mas existem coisas em nossas vidas que infelizmente muitas vezes têm roubado o lugar de Deus na sua vida. Aleluia. Você está comigo? Que coisas são essas muitas vezes? Trabalho, um curso, uma profissão. Irmãos, eu não estou dizendo aqui pare de trabalhar, pare de avançar na tua profissão. Mas eu vi e vejo, infelizmente, jovens, no nosso meio, onde inverteram a prioridade. E aquilo que era para ser dado ao Senhor, está sendo dado a um trabalho, está sendo dado a um curso, está sendo dado a uma profissão. Você está comigo? Tudo que está entre você e Deus é um ídolo. Que mais? Dinheiro, status ou até mesmo entretenimento. Ei, irmãos, a Bíblia diz: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que é o teu tesouro? O que ocupa os teus pensamentos? O que ocupa o teu tempo? O que ocupa o teu planejar? Onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. E muitas vezes o nosso tempo, o nosso pensamento, as nossas atitudes estão ligadas a dinheiro, estão ligadas a status, estão ligadas a likes, estão ligadas a entretenimento. Viciado em entretenimento está no lugar de Deus. Às vezes pode ser pessoas, amizades, relacionamentos. E às vezes pode ser púlpito, chamado e ministério. Sabe, irmãos, o pastor Humberto falou algo que realmente mexeu muito comigo. Ele disse: olha, eu vou dizer algo para vocês. Eu conheci pessoas que colocaram o chamado no lugar de Deus. E em nome do chamado, passavam por cima de princípios, valores e pessoas, e até mesmo da própria família. Você percebe como é minucioso? Você está correndo o chamado, mas de repente você perde o tom. E no lugar do Deus da obra, você coloca a obra. E é muito minucioso, porque você pode dizer: não é a obra de Deus, mas e Deus nessa história? 1 de Pedro 2,9, a Bíblia diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real e povo de propriedade exclusiva. Diga comigo: exclusiva de Deus. Irmãos, você é dele. A tua prioridade tem que ser o Senhor. O Deus da obra é maior do que a obra. O Deus é maior do que o serviço. O Deus, Ele é maior do que o teu curso, a tua profissão, os relacionamentos. Irmãos, o que eu estou falando aqui, você deve fazer um autoexame. Não sou eu que vou apontar o dedo para você. Sabe, a gente estava na Revival Nights algum tempo atrás, uns dias atrás. E nós cantávamos uma música que diz assim. Não vou cantar não, tá? Mas diz assim: uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti. Como é? Uma vez que eu coloquei. Uma vez, eu só sei cantando, né? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E a gente cantava a plenos pulmões. Irmãos, cantando isso. Eita, Jesus. O Espírito Santo mexeu comigo. Eu comecei a olhar para todo mundo. Não era julgando não, tá? Era Deus tratando comigo primeiro.
E aquele pensamento, será? Será que eu não tenho me embriagado com as outras coisas desse mundo? Será que eu não tenho me embriagado com outros prazeres desse mundo? Não estou nem falando de pecado, irmãos. Eu estou falando de coisas muitas vezes lícitas, mas que têm ocupado o lugar de Deus na sua vida. Enquanto as nossas prioridades não estiverem ajustadas em Deus, onde Ele é o centro de todas as coisas, dEle é a primazia, dEle é a atenção, dEle é a principal dedicação de tempo, de planejamento. Enquanto isso não acontecer, pare de orar por avivamento, meu filho. Pare, não adianta, não vai acontecer. Eu não estou querendo jogar um balde de água fria em você não, irmãos, mas essa é a realidade. Se você quer cantar uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Então nada, coisas que estão aqui talvez nem estejam, pode estar ocupando o lugar, o tempo, a dedicação que Deus merece na sua vida. A primazia. Na antiga aliança teve um momento que os homens vieram trazer sacrifícios a Deus e traziam bodes, ovelhas, aqueles animais mancos, cegos. Mas João, muda o quê? Vai sacrificar, vai botar no fogo, não vai mudar nada. Ei, mas Deus disse, se for para fazer assim, fecha as portas do templo e para com isso agora. Irmãos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com tudo que você tem, com tudo que você é. Irmãos, antes de pregar para você, eu estou pregando para mim, pode ter certeza disso. Sabe, essa é uma noite que nós vamos sair daqui quebrados, no melhor sentido da palavra. Sabe, meu pai, ele diz algo. Eu vou parafrasear para você. Ele diz assim, o lugar de crescimento, o lugar de influência, ele tem a porta bem baixinha. Porque para acessar esse lugar, você tem que se dobrar. Você tem que ser, não como aquele povo que Deus disse, um povo de dura serviço. Você tem que ser rápido em se dobrar, se humilhar, se submeter. Volta para a minha imagem que estava antes. A Bíblia fala nesse texto sobre Demas. Quem sabe quem é esse tal de Demas? Pouco conhecido. A Bíblia diz que Demas era um cooperador do ministério de Paulo. Mas nesse texto de 2 Timóteo 4,10, a Bíblia diz que Demas, amando mais as coisas desse mundo, abandonou o ministério, abandonou Paulo. Sabe, irmãos, talvez você não esteja desviado, frio ou longe de Deus, no sentido de que você não está afastado. Mas talvez, amando mais as coisas desse mundo, você perdeu o tom, a linha, a primazia do que Deus deveria ter na tua vida. Você está comigo? Coloca a próxima imagem, depois dessa a outra. O último. Para fechar, irmãos. Diga comigo, soberba. Soberba. É mais um bloqueador da influência e que vai corromper aquilo que flui da sua vida. A Bíblia fala, eu não vou abrir mais esses textos, mas vou citar para você Ezequiel 28, verso 16. Talvez você pense sobre o primeiro pecado da história da humanidade ou do contexto geral do que a gente tem acesso na Bíblia. Você lembra de Adão e Eva e o pecado que eles cometeram. Mas o primeiro pecado que de fato a gente pode ver na narrativa bíblica não aconteceu na terra, aconteceu lá no céu ainda. Mas João, no céu tem pecado? Como assim? A Bíblia diz em Ezequiel 28, verso 16, são poucos textos que falam disso. Que um anjo de luz chamado Lúcifer, um querubim da guarda de Deus, um anjo de luz. A Bíblia diz que a influência, a multiplicação do seu comércio, da sua influência no céu, fez com que ele olhasse para Deus e dissesse, eu quero ser igual a ele. E um sentimento chamado soberba se materializou na vida desse anjo de luz chamado Lúcifer. E o pecado aconteceu, ele pecou contra Deus. Primeiro pecado. E talvez alguém diga, mas João, como assim? Não tinha pecado no céu? E eu ouvi Marcos Honório falar sobre isso uma vez. Ele disse, a soberba é um sentimento que está inerente ao teu crescimento. Enquanto você cresce, ela está te rodeando. Se você der lugar, ela entra. Você está comigo?
Então é algo extremamente minucioso. E aí a Bíblia vai falar, Deuteronômio 6:10. Eu vou ler esse texto com você. Se você puder, abre comigo. Fica comigo até o final. Estou já encerrando isso. 6:10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus te introduzido na terra que sob juramento prometeu a Deus, a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades que não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casa que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te, diga comigo, guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Em outras palavras, Deus estava dizendo ao povo de Israel, ó, vocês vão morar em casas que não construíram, vão beber de poços que vocês não abriram, vão comer de fruto de coisas que vocês nem plantaram. Mas quando estiver lá, quando estiver no benefício, usufruindo disso, não esqueça, ei, lembre, não foi pela força do seu braço, foi o Senhor. Você está comigo? Sabe, pode parecer que soberba é algo distante de nós. Mas sabe como muitas vezes soberba se materializa na nossa vida? Através de insubmissão. Sabe, eu não tenho o que reclamar enquanto líder de insubmissão. Nunca ninguém, assim, não consigo lembrar de alguém que foi insubmisso a uma direção diretamente. Mas sabe, Deus ele não vai medir o teu coração pelo quanto você se submete a uma liderança, tão somente. Porque honra e submissão na Bíblia não é só sobre quem está acima de você, é também quem está ao teu lado. É sobre servir uns aos outros. Se você só honra quem está acima de você e despreza quem está ao teu lado, isso não é honra, isso é bajulação. Aleluia. A Bíblia fala sobre sujeitando-vos uns aos outros. Oh, aleluia. A soberba às vezes se materializa quando a gente não está celebrando a visão. E a gente tem que ficar aqui se esforçando. Oh, gente, a visão é avanço, a visão é GC. E não há uma celebração, não há uma proatividade em corresponder a isso. Muitas vezes isso é sintoma de alguém presunçoso, cheio de si. Você está comigo? Está bem quieto aqui. Mas eu sabia que ia ser assim. Diga para o seu irmão, fala Jeová. Aleluia. Sabe, irmãos, eu tenho orado. Sempre que surge uma oportunidade de ministrar a palavra, eu digo, Pai, no dia que eu subir nesse púlpito e não tiver inspiração, e não tiver desejo, e não tiver entrega, e não tiver esse sentimento de servir uns aos outros, eu prefiro que você me leve. Porque, irmãos, é um privilégio e uma responsabilidade ser portador do Evangelho de Deus. E você é um portador desse Evangelho. Um coração livre de soberba é um coração ensinável. Quando Davi, ele peca contra o Senhor, adulterando com aquela mulher e mandando matar o marido dela. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando isso acontece, nós vemos uma atitude de Davi onde ele rasga as suas vestes. Ele deita com o rosto em terra. E aí a gente lê lá em Salmo 51, ele diz, Senhor, me dá um coração puro. Agora nós vemos o contraste. Quando o rei Saul, ele peca contra Deus. E Samuel diz para ele, ei, você pecou, você vai ser destituído desse lugar de rei. A preocupação de Saul não era de pedir perdão e se arrepender. Ele diz, Samuel, ok, mas vai comigo e fica do meu lado para o povo ver. E ter uma aparência de que Deus ainda era com ele. Diga comigo, misericórdia. A soberba, irmãos, te leva a uma vida de aparência.
Sabe, isso tem que estar vivo em nosso coração, sujeitando-nos uns aos outros. Gente, o que é que nós temos como mérito? Diz para mim. Nós somos criados à imagem e semelhança, e nós como humanidade decidimos pecar contra Deus. Aí Deus cria um plano mirabolante e sobrenatural para nos resgatar. Não por obras, mas pela graça. E aí Ele nos resgata dentro desse plano de restauração. E aí nesse plano Ele coloca a presença dEle em nós. E Ele prepara obras para que eu e você andássemos nela. E ainda por cima, Ele te galardoa por andar nas obras que de antemão Ele preparou para que você andasse nelas. Qual é o teu mérito? Absolutamente nenhum. Diga para o seu irmão, você não tem mérito nenhum. Diga, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Fica de pé no teu lugar. Queria que o louvor viesse aqui. Aleluia. Sabe, eu fiz um compromisso com Deus, particular. Não sei com você, mas às vezes Deus trata comigo dessa forma. Colocar coisas visíveis, práticas na minha vida, para me fazer lembrar de algo importante. E se tratando de soberba, de ego, eu disse, Deus, eu vou fazer algo que vai me ajudar a lembrar disso. Sempre que for possível, né? Eu digo isso porque às vezes tem alguma particularidade. Mas no momento de adoração eu vou me ajoelhar para lembrar, não sou eu, é Ele. Eu dependo de você, Senhor. Não sou eu quem faço, não é pela força do meu braço, é você quem faz. É pela tua força, é pela tua presença, é pelo teu poder. Eu queria te dar a oportunidade de fazer isso nessa noite. Queria que a gente cantasse um louvor de consagração. Não sei se tem alguma coisa preparada. Se você não quiser se ajoelhar, só se sente, não tem problema não. Mas se você entende que isso vai ser algo que vai te ajudar nisso. A Bíblia diz, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus. Para quê? Para que Ele vos exalte em tempo oportuno. Se existe uma direção de maior influência, ou de um tipo de exaltação, é porque existe um lugar de humilhação perante Deus. Eu vou fazer uma oração e nós vamos cantar uma música de consagração. E que essa oração se estenda para o teu coração de forma individual. Pai, nós estamos aqui rendidos e ajoelhados. Rendidos diante da tua presença. Oh, rabracidiricancha labarabababash. Senhor, sonda o nosso coração. Sonda em nós se há algum caminho mau, Pai. Pai, não queremos estar diante de você com um coração impuro. Não queremos estar diante de você com um coração desregulado, fora de um ajuste. Queremos estar num lugar de uma limpeza de coração. Queremos estar com um coração sincero e contrito diante da tua presença. Queremos estar com um coração livre, Senhor, de toda soberba, de todo ego, de todo pensamento contrário. E não queremos negociar, Pai, a tua primazia com outras paixões desse mundo. Vamos cantar um pouco. E faz da canção a tua oração. Fala com as tuas próprias palavras ao Senhor nesse momento. Ora baracanta lavarabash. Rendido em tua presença. Rodoroconte lebra brababababa. Só quero estar sentado aos Ora barabash derecancha labarababa. e me prostrar neste momento santo e nunca mais sair. Obrigado, Senhor. E eu não busco bênçãos. Oh, Senhor, Jesus, você já fez tudo Espírito por Santo. mim. De tudo
que o Senhor pode me dependência. dar. Eu só quero a Ti, Onde nós só queremos a sua imagem refletida. rendido em Tua Através presença. Rabrabaxo, tere, canta, labara. Só quero estar sentado aos Teus pés Yes, yes, yes. e me prostrar neste momento santo e nunca mais sair. Ei, braçorodoro, bracanta, laraia. E eu não busco Nos encontra, bênçãos nesse lugar. Jesus, você já fez tudo por mim. De tudo que o Senhor pode me dar. Só queremos Eu só você. quero a Ti. Oh, a tua Eu presença. só quero a Ti. Eu só quero quero a a Ti. Ti. E nada mais. Nada mais, nada mais, E nada mais. nada mais, Senhor. Nada mais sem Nada mais Ti. faz sentido. Eu só quero a Ti. Tere, braço, tere, canta, laraia. Nada mais. Isso bater a nossa primazia. E nada mais. Você é o primeiro lugar, você é o primeiro lugar, Nada mais você é o primeiro sem lugar, Ti. você é o primeiro lugar, você é o primeiro Eu só lugar, quero a Ti. você é o primeiro lugar, você Nada é mais. o primeiro lugar em nossa E vida. nada mais sem Ti. Eu só quero a Ti. E nada mais. Ei. Nada mais. Ora, baracada, lá, barab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 a. Eu só quero a Ti e nada mais, e nada mais, Nada mais faz nada mais. Ora, Eu só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem Ti. Eu só quero a Ti e nada mais. Faz dessa música a tua oração, irmão. Ridiricanda lá, barababababa. Ora, barabrababa, shidiricanda lá, barababababa. Rebrabababa, shidiricanda lá, brabababa. Nada mais sem Ti. Oh, aleluia. Pai, nós exaltamos a nossa dependência de você, Senhor. Nós dependemos de Ti, Pai, para promover os cultos, para promover as séries, para promover os avanços, para promover os grupos de conexão. Senhor, não queremos nos estribar em nosso próprio entendimento. Nós dependemos. Diga para Ele, diga: Pai, eu dependo de você. Diga: Espírito Santo, eu dependo de você. Diga: não é pela força do meu braço. Seja tomado por essa consciência, se humilhando perante a poderosa mão de Deus. Porque a influência que Deus quer trazer para esse departamento depende desse joelho quebrado ao chão. Pai, nos livra de sentimento de soberba, Senhor. Nos livra de ego, nos livra de inimizade, nos livra de coração impuro, nos livra de amargura, nos livra de rancor, Senhor. Oh, nos move, Pai, a esse lugar de limpeza.